Vamos. A partir de agora estamos gravando. Muito bem. Ok. Bom, gente, a estrutura de proteínas. O que nós aprendemos até o momento? Não muito, mas estabelecemos alguns fundamentos que vão ser importantes para construir o nosso conhecimento. Então, proteínas são basicamente compostos por o que chamamos de cadeias polipeptídicas. E muitas proteínas só possuem isso, só tem uma única cadeia polipeptídica e acabou. Outras proteínas podem possuir mais do que uma cadeia polipeptídica, e aí vocês talvez se lembram que é o arranjo dessas diversas cadeias polipeptídicas e nós descrevemos como sendo a estrutura quaternária da proteína. Mas muitas proteínas a gente não precisa nem preocupar com isso, porque só possuem uma única cadeia polipeptídica. E é a química, um pouco da química, e particularmente as propriedades conformacionais dessa cadeia polipeptídica, que vai ser o foco da nossa atenção nessa aula de hoje e nas próximas aulas também. Porque, fundamentalmente, é isso que nós precisamos entender, se nós pretendemos compreender a complexidade de estrutura proteica. Então, uma cadeia polipeptídica, nós vimos, é composto por uma série de aminoácidos ligados um no outro para formar uma cadeia. A gente chama esses aminoácidos de resíduos de aminoácidos, uma vez fazendo parte de uma cadeia polipeptídica. E essa cadeia sempre vai deixar exposto um grupo amino em uma extremidade e um grupo ácido carboxílico na outra extremidade. Com licença, desculpa. O senhor está compartilhando alguma coisa? Porque ainda não. Ainda não, mas eu acho que está na hora de eu compartilhar. Eu estou só falando por enquanto. Ok, obrigada. Eu vou compartilhar porque eu vou precisar disso já. Então, espero que já comece a aparecer na sua tela o que eu estava dizendo, que é que as cadeias polipeptídicas são compostos por... peraí, deixa eu só achar o meu... ok. E imagino que agora vocês estão vendo o slide escrito polaridade da cadeia, certo? Sim, obrigada, professor. Então, tá ótimo. Então, eu estava dizendo que proteínas compostos, então, por essas cadeias longas, tipicamente possuem, vamos dizer, centenas de resíduos de aminoácidos. O comprimento da cadeia pode ser qualquer coisa, desde um dipeptídeo, que só tem 2 resíduos de aminoácido, e pode se estender ad infinito, em princípio, porque sempre em uma extremidade da cadeia vamos ter um grupo amino, e na outra extremidade um grupo ácido carboxílico. E em vivo, normalmente essas cadeias são sintetizadas do terminal que tem o grupo amino livre, o amino terminal, ou N-terminal, até no sentido no C-terminal. Então, novos aminoácidos são sempre acrescentados pelo ribossomo nessa extremidade que nós chamamos do carboxiterminal ou C-terminal. Então, a estrutura química de uma cadeia polipeptídica é relativamente simples nesse sentido. São ligações peptídicos, aqui, que unem um aminoácido no aminoácido seguinte. E a ligação peptídica é a maneira, ou a ligação covalente, quase que exclusivo, usado para um aminoácido ligar em outro aminoácido. Nós vamos ver um exemplo clássico que utiliza a cadeia lateral para fazer isso, mas normalmente ligações covalentes entre aminoácidos é feito exclusivamente pela ligação peptídica, aqui, que é formado quando a gente faz aquela reação de condensação, excluindo a molécula de água e produzindo esse grupo amida, que é dado o nome trivial, no caso de proteínas, do grupo peptídico. Muito bem, então aqui nós temos um pequeno pedaço de uma cadeia polipeptídica,
Tem polaridade, tem um terminal N, tem um terminal C, e a gente numera os aminoácidos ao longo dessa cadeia na direção do N-terminal para o C-terminal, ou seja, esse resíduo aqui é o primeiro resíduo, número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3, e assim sucessivamente. Saindo lateralmente do carbono alfa central de cada um desses resíduos, nós temos um grupo que varia de um aminoácido para outro. Então, essa daqui seria uma serina, e esse grupo aqui é a cadeia lateral de uma serina. Esta aqui é uma alanina, desculpa, uma glicina, porque a glicina é um aminoácido que tem somente um hidrogênio como a cadeia lateral. Eu vou apresentar todos já já. Aqui nós temos uma tirosina. Então, o que varia de um aminoácido para outro é exclusivamente a natureza química da cadeia lateral, e nós podemos colocar qualquer um dos 20 aminoácidos em qualquer uma das posições ao longo da cadeia, gerando uma grande diversidade para a nossa cadeia polipeptídica. Então, o que difere, basicamente, de uma proteína para uma outra proteína, o que distingue, por exemplo, mioglobina, uma proteína de armazenamento de oxigênio, de insulina, um hormônio, ou de um anticorpo, por exemplo, uma imunoglobulina, ou exoquinase, que é uma enzima. O que é diferente entre essas proteínas todas são duas coisas. O comprimento da cadeia polipeptídica pode variar. Insulina muito menor do que uma imunoglobulina, por exemplo. O número de cadeias pode variar. Então, insulina tem 2 cadeias pequenas. Imunoglobulina tem 2 cadeias pesadas, 2 cadeias menores. Mioglobina tem uma única cadeia. Então, o comprimento da cadeia, o número de cadeias varia de uma proteína para outra, mas principalmente o que realmente caracteriza é a sequência de aminoácidos ao longo da cadeia ou das cadeias polipeptídicas, ok? Então, é a ordem em que os 20 aminoácidos estão colocados na primeira posição, segunda posição, terceira posição, que vai distinguir uma proteína de outra, e nós chamamos isso simplesmente da sequência de aminoácidos daquela cadeia polipeptídica. Então, o que nós aprendemos até o momento é que a química é relativamente simples, essas cadeias polipeptídicas não são bifurcadas, não têm ramificações, essencialmente, com uma exceção comum, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas basicamente é só uma questão de pendurar um aminoácido no aminoácido seguinte e assim sucessivamente para produzir uma cadeia. E a sequência dos aminoácidos que varia de uma proteína para outra, e o comprimento dessa cadeia também pode variar bastante. Eu citei o exemplo de uma proteína chamada titina, que tem por volta de 28 mil resíduos numa única cadeia polipeptídica, e do que eu saiba, eu recuo disso. Pelo menos eu não conheço outra proteína que tem uma cadeia polipeptídica maior do que titina, mas é bem capaz de existir. Então, essa alteração, ou essa variação, essa variabilidade na sequência de aminoácidos, que, em última instância, vai levar àquela cadeia ou cadeias com sequências diferentes se anovelarem para assumir estruturas tridimensionais diferentes. Então, óbvio que, fundamentalmente, a informação sobre como uma determinada cadeia polipeptídica tem que se anovelar no espaço tridimensional para formar a sua estrutura definitiva final, que é essencial para a sua atividade biológica. Se é uma exoquinase, é uma enzima que tem que anovelar de tal forma a criar um sítio ativo capaz de reconhecer glicose e botar um grupo fosfato nessa glicose no início da cadeia glicolítica. E se é na imunoglobulina, tem que formar um sítio que é capaz de reconhecer um antígeno específico. E essas propriedades funcionais surgem em função da forma com que essa cadeia polipeptídica se novela no espaço tridimensional para assumir essa estrutura definitiva.
Então, uma vez que cada proteína tem uma sequência de aminoácidos diferentes, vai novelar de uma forma diferente, vai assumir uma estrutura tridimensional diferente, e essa estrutura tridimensional é o que é responsável por embutir naquela molécula aquela propriedade biológica essencial. Bom, então nosso desafio agora é de começar a entender um pouco melhor as propriedades conformacionais das cadeias polipeptídicas. Eu estava mostrando outro dia esse modelo. Eu sempre fico em dúvida. Fala para mim, por favor, quando eu estou apresentando o PowerPoint, vocês estão me vendo também? Ou vocês estão só vendo o PowerPoint? A gente te vê também, professor. Você me vê também, ok. Então, se eu segurar esse modelinho aqui, vocês estão vendo que eu tenho um modelinho na mão, ok? E, como eu estava demonstrando na aula passada, eu posso mudar a conformação desse modelo para assumir uma estrutura tridimensional diferente. Então, é isso exatamente que vai acontecer normalmente espontaneamente em sistemas biológicos. A cadeia polipeptídica sintetizada pelo ribossomo espontaneamente vai encontrar a sua estrutura compacta, tridimensional. Não precisa ser compacto necessariamente. Há muitas proteínas, a estrutura definitiva é relativamente compacta. Então, cada proteína com uma sequência de aminoácidos diferentes, portanto, uma sequência de cadeias laterais, porque é a única coisa que varia de um aminoácido para o outro, uma sequência de cadeias laterais diferentes vai, em novidade, formar uma estrutura tridimensional diferente. Voltando, então, a apresentar aqui. Só um pouquinho de terminologia. Aqui representado em rosa são justamente o que eu tenho chamado de cadeia lateral. Ou é o equivalente ao grupo R, aquele grupo que é quimicamente distinto de uma aminoácido para outro. Esse grupo está ligado nesse carbono aqui, que é o carbono central, carbono alfa do aminoácido. E nós chamamos dessa parte da cadeia que não é pintado em rosa, ou seja, a parte da cadeia que é aqui desenhado em letras pretas, nós chamamos isso da cadeia principal. Então, nós temos uma cadeia principal, saindo lateralmente dessa cadeia principal, temos cadeias laterais. Ok. Então, os aminoácidos, por terem um carbono alfa central, que é ligado em 4 grupos quimicamente distintos, tem 2 quiralidades possíveis, e como comentei na primeira aula, a quiralidade encontrada em proteínas do tipo L, e definimos exatamente como que você pode distinguir um aminoácido tipo L de um aminoácido D. E lembrando que essa é basicamente a única fonte de quiralidade na estrutura proteica e vai dar origem a todos os tipos de quiralidade que a gente vai ver em níveis hierárquicos superiores, assim que a gente vai desenvolvendo a matéria. Então, basicamente, ao longo da disciplina, a gente vai seguir a hierarquia proteica. Estamos falando de estrutura primária, que é basicamente a estrutura química da cadeia polipeptídica. Em seguida, passaremos para entender estruturas secundárias, depois terciárias, e vamos terminar a disciplina com estruturas quaternárias lá em junho, em algum momento. Ok, então nós temos a nossa cadeia polipeptídica. O desafio agora é começar a entender um pouco da sua flexibilidade. Quando eu estou mexendo com o meu modelo, o que de fato está mudando, certo? Bom, se a gente olhar para a cadeia principal, e daqui para frente, para as próximas aulas, talvez, a gente vai desconsiderar, em boa parte, as cadeias laterais. Por favor, não me peguem mal. Eu não estou dizendo que as cadeias laterais não são importantes, são fundamentais. É isso que faz a diferença entre uma sequência e a outra, e, portanto, leva a uma proteína novelar de um jeito e outra proteína de outro jeito. Então, óbvio, é fundamental a natureza das cadeias laterais em guiar esse processo de novelamento.
Mas, para nós, nesse momento, que nós queremos não nem entender muito necessariamente o processo de enobrecimento, mas queremos descrever o resultado final desse processo. Para simplificar a nossa vida inicialmente, vamos concentrar apenas nas propriedades conformacionais da cadeia principal, esquecendo, por enquanto, as cadeias laterais, que vão voltar em algum momento no futuro, não se preocupe. Então, ao longo da cadeia principal, eu só tenho 3 tipos de átomos. 3 átomos diferentes, vamos dizer assim, 2 tipos de átomo, mas 3 átomos quimicamente distintos, que repetem ao longo da cadeia. Então, aqui eu tenho o primeiro resíduo, eu tenho o nitrogênio, do grupo amino, eu tenho um carbono alfa, e eu tenho um carbono que pertence a esse grupo carbonila, que é o que sobrou do ácido carboxílico quando eu criei essa ligação peptídica com o resíduo seguinte. E depois tudo se repete. Eu tenho aqui o nitrogênio, que vem do grupo amino, eu tenho o carbono alfa, eu tenho o carbono do grupo carbonilo. Nitrogênio, carbono alfa, carbono do carbonilo. Nitrogênio, carbono alfa, carbono do carbonilo. E assim sucessivamente. Só tem esses 3. E, portanto, só tem 3 ligações covalentes que unem esses átomos ao longo da cadeia. Eu tenho uma ligação simples, que vai desse nitrogênio até esse carbono alfa. Eu tenho esse carbono alfa ligado no carbono do grupo carbonila, essa ligação covalente aqui. E eu tenho a ligação covalente, que nada mais é do que a ligação peptídica, que é formada entre um resíduo e o resíduo seguinte. Então, aqui eu tenho a ligação peptídica. Então, essas 3 ligações vão se repetir ao longo da cadeia polipeptídica. Nitrogênio, carbono, alfa, carbono alfa, carbono, carbono alfa, carbono, e depois a ligação peptídica, que vai do carbono até o nitrogênio. E depois tudo se repete. Nitrogênio, carbono alfa, carbono do carbonila, carbono do carbonilo até o nitrogênio, e assim sucessivamente. Ou seja, essas 3 ligações vão ser fundamentais para entender as propriedades conformacionais da cadeia principal, esquecendo as cadeias laterais por enquanto. Ok. Então, vamos lá. Nós precisamos introduzir, então, o conceito de um ângulo de torção, um ângulo torsional, um ângulo diédrico, chama do jeito que você preferir, e certamente para os químicos isso é, enfim, muito, muito conhecido, estão acostumados com isso. Quem não é da área de química provavelmente já aprendeu isso em algum momento, mas eventualmente tenha esquecido. Então, eu vou definir o que é uma ângulo de torção, porque se a gente não entende isso, não temos a menor chance de entender as propriedades conformacionais da cadeia principal. Então, vamos começar com um ângulo de torção chamado ômega. Então, os ângulos de torção ao longo da cadeia polipeptídica vão receber nomes. Se eu voltar um slide aqui, eu acabei de dizer que só existem 3 tipos de ligação que nós precisamos se preocupar. Por exemplo, tem a ligação que vai do nitrogênio até o carbono alfa, é 1, do carbono alfa até o carbono do carbonila, 2, e do carbono do carbonila até o nitrogênio, 3, esse último sendo a ligação peptídica. Então, a gente acaba dando nomes para os ângulos de torção ao longo da cadeia principal, e o nome que é dado para a ligação peptídica, ou seja, a ligação que vai do carbono de um aminoácido, um resíduo, até o nitrogênio do resíduo seguinte, a gente dá o nome ômega. Então, o ângulo de torção ômega se refere à ligação que vai. Aqui está desenhado os 4 átomos ao longo da cadeia, que são necessários para definir o ângulo ômega. Então, para definir o ângulo de torção, nós precisamos 4 pontos no espaço. E estamos falando de estrutura química, então esses pontos no espaço vão ser posições atômicas. Então, no caso do ângulo ômega, que se refere à ligação peptídica, e a ligação peptídica vai do carbono de um resíduo até o nitrogênio do resíduo seguinte, esses 2 átomos que definem a ligação que nos interessa são esses 2 átomos aqui desenhados em vermelho e amarelo, ok? Central, entre os 4 átomos que nós precisamos para definir o ângulo de torção, os 2 átomos centrais são os 2 que formam a ligação que nos interessa. Nesse caso, o ângulo ômega se refere a uma ligação covalente entre o carbono de um resíduo e o nitrogênio seguinte, ou seja,
essa ligação aqui central é a ligação peptídica. Ok. Mas para definir o ângulo de torção, nós precisamos de um átomo anterior ao carbono, ao longo da cadeia polipeptídica, que é o carbono alfa, do próprio resíduo número 1. Eu coloquei esse 1 aqui para indicar o número do resíduo. Então, esse é o resíduo 1, onde tem 2 é o resíduo 2. Então, essa ligação peptídica está unindo o resíduo 1 com o resíduo 2. Muito bem. Então, ao longo da cadeia, antes do carbono, do grupo carbonilo, do resíduo 1, nós temos o carbono alfa, do próprio resíduo 1. E depois do nitrogênio, nós temos o próprio carbono alfa do segundo resíduo. E esses, então, são os 4 resíduos que são usados para definir o ângulo ômega, que se refere ao ângulo de torção dessa ligação peptídica entre resíduo 1 e resíduo 2. Então, se eu voltar para o slide anterior, estamos, por exemplo, falando dessa ligação aqui, entre resíduo 1 aqui e resíduo 2 aqui. Então, estamos falando dessa ligação, aqui está o carbono e o nitrogênio, que são os participantes da própria ligação peptídica. Mas ao longo da cadeia, antes de chegar nesse carbono, temos esse carbono alfa aqui, que é o carbono alfa do resíduo 1. E depois do nitrogênio, temos esse carbono alfa aqui, que é o carbono alfa do resíduo 2. Então, é 1, 2, 3, 4. Esses são os 4 átomos que nós usamos para definir qual é o ângulo de torção dessa ligação peptídica. Tá bom? Todos os ângulos de torção, você pode definir isso de formas diferentes, mas o jeito mais conveniente de pensar no ângulo de torção, eu acho, é pensar no ângulo entre 2 planos. Eu preciso de 3 pontos no espaço para definir um plano no espaço. Então, os 2 planos que são usados para definir o ângulo de torção são definidos da seguinte forma. O primeiro plano é definido pelos 3 primeiros átomos, aqui, azul, vermelho e amarelo. Então, esses 3 átomos, carbono alfa 1, carbonila 1, nitrogênio do resíduo 2, esses 3 definem um plano, que é esse plano aqui em cinza clara. Aqui. E o segundo plano é definido pelos últimos 3 átomos, ou seja, vermelho, amarelo, verde, que corresponde a esse segundo plano num cinza um pouco mais escuro. Então, você pode imaginar isso como se fosse um livro. O ângulo entre esses 2 planos, o quanto que você abre o livro, que é o ângulo de torção associado a essa ligação central do grupo de 4 átomos. Okay? Então, isso é uma maneira de você fazer isso. Se você for calcular isso, o jeito de fazer isso mais conveniente é usar vetores e calcular o normal a cada um desses 2 planos, porque o ângulo entre 2 normais é igual ao ângulo entre os 2 planos. Então, essa é a forma matemática, computacionalmente mais fácil, se você tiver as coordenadas desses 4 átomos, aí você quer calcular qual é o ângulo de torção, é uma maneira mais conveniente de usar essa abordagem assim. Mas nós não precisamos calcular nada, mas nós precisamos entender o que isso significa de fato. Bom, então, aqui eu tenho um outro modelo. Eu espero que vocês estejam vendo esse modelo aqui, onde eu tenho 4 bolas representando esses 4 átomos. Infelizmente, as cores não correspondem. Preciso melhorar isso. Mas vamos supor, a bola vermelha corresponde ao carbono alfa 1. Essa bola que eu estou segurando aqui, bola preta, é o carbono 1, o carbono que pertence ao grupo carbonila, vai ter um oxigênio pendurado nesse carbono preto. Depois, a bola azul corresponde ao nitrogênio do resíduo 2, e a segunda bola preta, lá em cima, representa o carbono alfa do segundo resíduo. Então, o que significa variação nesse ângulo? O que nós estamos tentando definir? Aí os lixeiros estão passando na rua. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de fundo. Bom, o que nós estamos querendo definir com esse ângulo ômega é o quanto que essa ligação central está girando, certo?
inicialmente eu estou segurando essas 4 bolas e colocando todas as 4 no mesmo plano. Ao variar o ângulo ômega, o que vai acontecer é que essa última bola preta, que está próxima da minha cabeça, está saindo desse plano. Os outros 3 permanecem no plano vertical, mas essa última bola está saindo desse plano. Dependendo de quanto eu giro em torno dessa ligação central, essa bola preta vai sair mais ou menos do plano. Pode voltar 180 graus, vai estar de volta no plano, mas agora com a bola preta apontando para baixo e não para cima. Então, o ângulo ômega vai definir simplesmente o quanto que giramos em torno dessa ligação central. Então, uma outra maneira de você pensar, ao invés de pensar em planos e os ângulos, o ângulo entre 2 planos, é simplesmente imaginar que você começa num ângulo para ômega, que definimos como sendo 0, e esse ângulo é do jeito que eu estou segurando essas bolas agora, ou seja, todas as 4 bolas no mesmo plano, e a bola vermelha e preta para cima, ou seja, estão do mesmo lado dessa ligação central. Voltando para o slide, isso quer dizer que quando o ângulo ômega é igual a 0, o carbono alfa 1 e o carbono alfa 2 vão estar para o mesmo lado em relação a essa ligação central, que é a ligação covalente da ligação peptídica que nos interessa. É só em torno dessa ligação que estamos girando. Então, nós definimos isso como sendo ângulo ômega igual a 0. Então, se você agora for segurar ou olhar para esse desenho, não assim, mas assim, onde você está olhando ao longo da ligação peptídica que nos interessa. Ou seja, eu estou colocando o carbono do resíduo 1, que é essa bola preta aqui, em frente ao nitrogênio. O nitrogênio está atrás, para vocês pelo menos, está atrás do carbono, do grupo carbonilo do resíduo 1. Ou seja, estamos olhando ao longo da ligação peptídica. E você vai ver, então, o que está desenhado aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a bola vermelha, que é o carbono do resíduo 1, na frente do nitrogênio, bola amarela, que está ali atrás, e você vê que os 4 átomos estão todos no mesmo plano. Quando eu começo a girar essa ligação peptídica, a bola verde, que é o carbono alfa 2, ele vai começar a sair do plano por um certo ângulo. É esse ângulo que sai do plano que define o ângulo ômega. É uma outra forma de pensar na definição do ângulo de torção. Então, o que nós precisamos entender é o quanto que isso gerou, definia isso. Isso vai permitir com que a gente define o ângulo ômega para uma determinada ligação peptídica. Lembrando que nós temos, ao longo de uma cadeia polipeptídica, um monte de ligações peptídicas, entre resíduo 1 e 2, e 2 e 3, 3 e 4. Então, cada um, em princípio, poderia ter um ângulo de torção ômega diferente. Então, nós chamamos essa posição da conformação cis, quando o ângulo ômega é igual a 0. Todos os átomos no mesmo plano e os carbonos alfa do mesmo lado da ligação peptídica. Se eu girar 180 graus, esse ângulo ômega, todo mundo vai estar no mesmo plano de novo, só que os 2 carbonos alfa vão estar de lados opostos, lados opostos, um para cima, um para baixo, em relação à ligação central, e a gente chama isso da conformação trans, e com certeza muita gente já está acostumada com essa terminologia. Bom, dito tudo isso, agora tem a grande decepção. E a grande decepção é que, na verdade, o ângulo ômega praticamente não varia. O ângulo ômega em estrutura proteica, todas as estruturas proteicas, fica sempre próximo ou de 0, conformação cis, ou trans, conformação como ômega igual a 180. Muito mais comum trans do que cis. Mas a razão para o fato que esses 4 átomos sempre ocupam o mesmo plano, que é o
que vai acontecer com os ângulos 0 e 180, é devido ao fato de que a ligação peptídica não é bem uma ligação simples, do jeito que eu tenho desenhado, parece uma ligação simples, uma ligação covalente simples, que envolve só orbitais sigma e que são livremente rotacionadas. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou rotacionando livremente em torno da ligação peptídica central. Acontece que, quimicamente, isso não é bem o caso, devido ao problema de deslocalização dos elétrons dos átomos que compõem o grupo peptídico. Então, aqui em cima, nós temos um desenho do grupo peptídico, e o que nós observamos na prática é que essa ligação desse grupo carbonila, que vai desse carbono até esse oxigênio, que é uma ligação dupla, seria uma ligação dupla, na verdade, essa ligação é mais comprida do que você esperaria para uma ligação dupla carbono-oxigênio. Isso é devido ao fato que perdeu um pouco da sua natureza de ligação dupla. E isso foi transferido para a ligação peptídica. E essa ligação entre o carbono e o nitrogênio, que é a ligação peptídica, é menor do que você esperaria para uma ligação simples. Então, há um fenômeno de ressonância entre, efetivamente, esses dois estados aqui, desenhados aqui embaixo, que pode ser estimado em torno de 60% desse estado aqui, onde a ligação central, a ligação peptídica, é de fato simples, como eu tenho desenhado, e essa ligação do grupo carbonila seria uma ligação formalmente dupla, carbono-oxigênio, e o segundo estado, que representa 40%, que é onde, então, a ligação dupla foi transferida para cá, e a ligação peptídica agora assume a caráter de uma ligação dupla, e fazendo com que essa ligação aqui é menor do que você esperaria se fosse simples, e maior do que se fosse puramente duplo. E aqui o oposto, essa ligação que a gente esperaria que fosse duplo é maior do que você esperaria, porque perde um pouco da sua natureza de ligação dupla. Então, esse fenômeno de ressonância entre esses dois estados leva a nossa ligação peptídica a assumir uma caráter parcialmente dupla, uma ligação como se fosse quase dupla, mas não totalmente dupla. E como vocês sabem, ligações duplas não são livremente rotacionáveis, porque envolvem os orbitais π e não só sigma. Então, o que nós vamos ver é que, uma vez que tem esse problema, esse fenômeno, então, de deslocalização e ressonância entre esses dois estados, fazendo com que essa minha ligação peptídica central agora seja parcialmente dupla, você parcialmente dupla não é mais livremente rotacionável. Eu não consigo mais fazer isso como eu estava fazendo com a ligação simples. Então, isso prende o meu grupo peptídico em um de dois estados possíveis, conformações possíveis, que é justamente o estado cis, onde está todo mundo no mesmo plano, com os dois carbonos alfa do mesmo lado, ou trans, onde também tudo plano, mas os carbonos alfa para lados opostos. Então, na prática, devido a esse fenômeno que é conhecido pelos químicos nesses grupos da vida, o grupo peptídico, é isso mesmo. Esse fenômeno de ressonância entre esses dois estados, levando a uma ligação parcialmente dupla para a ligação peptídica, conhecido, faz com que não há flexibilidade conformacional em torno da ligação peptídica. O ângulo ômega é basicamente fixa e podemos simplificar nossa vida mais um pouquinho, dizendo que em quase todos os casos, essa ligação vai ter o valor de ômega igual a 180 graus. Ou seja, o estado trans, conformação trans, é basicamente o que você observa para todas as ligações peptídicas, em todas as cadeias polipeptídicas, de todas as proteínas que você queira estudar, tá bom? Então, isso já é
um fato muito importante para o nosso problema de entender o fenômeno de como a cadeia polipeptídica se dobra e quais são os graus de liberdade conformacional. O que eu acabei de dizer para vocês é que só temos 3 tipos de ligação ao longo da cadeia principal. Esquece as cadeias laterais. Só tem 3 tipos. Um que vai do nitrogênio, por exemplo, esse nitrogênio aqui, pintado em azul. Esse nitrogênio até esse carbono alfa é um tipo de ligação. Do carbono alfa até o carbono aqui desse grupo carbonila, esse é o segundo tipo de ligação. E o terceiro tipo é a ligação peptídica, que vai do carbonilo de um resíduo até o nitrogênio NH do segundo resíduo. Então, essa aqui é a ligação peptídica. Depois se repete. NC-alfa, C-alfa, CO, CO, N. NC-alfa, C-alfa, CO, CO, N. Só tem esses 3 tipos. E acabamos de concluir que um desses tipos, a ligação peptídica, não tem liberdade conformacional nenhuma. Então, por isso, acho que eu mostrei isso outra vez, não sei se vocês conseguem ver isso, mas aqui tem uma ligação peptídica e eu não consigo gerar nada em torno disso, porque o cara que fez o modelo sabe disso. Então, até é uma peça rígida, plástica, nesse sistema de modelos, que não me deixa girar em torno da ligação peptídica. É uma coisa que podemos ter certeza. Quando estou fazendo isso e mudando a conformação da cadeia polipeptídica, uma coisa que com certeza eu não estou fazendo é alterar o valor de ômega. Ômega aqui é 180 para todo mundo. Ou seja, a ligação peptídica não me dá nenhuma liberdade conformacional para a minha cadeia polipeptídica. Então, seja como for, que essa coisa consegue se dobrar de tantas maneiras diferentes, uma maneira diferente, efetivamente, para cada proteína, cada tipo de enrolamento, pelo menos, que nós chamamos, seja como for, uma coisa que podemos ter certeza é que não está envolvendo as ligações peptídicas. Não acrescentem nenhum grau de liberdade conformacional à ligação peptídica, porque estão presos normalmente no estado trans, raramente no estado cis, sendo que aqui em cima você tem esses 2 estados, 2 conformações desenhadas. Então, trans, aqui nós temos a nossa ligação peptídica central, ok? Então, você vê que o carbono alfa anterior está de um lado dessa ligação, e o carbono alfa posterior está para o outro lado. E aqui, cis, aqui é a ligação central, com os 2 carbonos alfa aqui para o mesmo lado. Ok, então aqui é 180 graus e aqui é 0 graus, ok? Bom, os comprimentos das ligações covalentes aqui envolvidos nesse grupo peptídico são bem estabelecidos, tanto quanto os ângulos de 3 átomos. Estão todos desenhados aqui. Então, aqui você tem todos os comprimentos das ligações e aqui indicado você tem os ângulos de 3 átomos. E uma vez que esse grupo peptídico que acabamos de estabelecer é um grupo plano, é planar, isso faz com que o carbono alfa aqui, esse carbono, esse nitrogênio e esse carbono alfa estão no mesmo plano. Uma consequência disso é que também esse oxigênio aqui, que faz parte do grupo carbonila, e esse hidrogênio aqui, acoplado no nosso nitrogênio, esses 2 átomos também estão no mesmo plano. Ou seja, temos 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5 e o hidrogênio 6 aqui, que ocupam o mesmo plano. Bom, sendo uma estrutura planar e com esses comprimentos dessas ligações e os ângulos, é só um problema trivial de trigonometria, e você pode calcular que a distância de um carbono alfa para o carbono alfa seguinte, ao longo de uma cadeia polipeptídica, é uma constante, por volta de 3,84 anos. É uma constante porque todo esse grupo peptídico é fixo. É fixo em 180 graus, se ômega é igual a 180 graus, na conformação trans. Se for cis, é um pouco diferente, as distâncias variam um pouquinho, e, portanto, essa distância aqui também vai ser bastante menor. Inclusive, a proximidade desses 2 carbonos alfas e os grupos R's acoplados a esses carbonos alfa
a proximidade desses dois grupos, que não acontece na conformação trans, é essa proximidade que faz com que a forma cis é muito menos comum, é energeticamente menos favorável, porque esses átomos aqui em cima estão espacialmente próximos demais, desconfortáveis, enquanto que no caso trans estão mais afastados. Então, por isso, ômega 180 é muito mais comum do que ômega 0, embora vão ter um aminoácido especial que comumente adota ligações peptídicas do tipo cis. Ok, então, mas é importante, o que é importante é que a distância de um carbono alfa até o carbono alfa seguinte, ao longo de uma cadeia polipeptídica, não varia. É 3,8 anos. Ou seja, mais uma coisa que não está mudando quando eu faço isso é a distância de um carbono alfa até o carbono alfa seguinte. Por exemplo, aqui, esse carbono alfa aqui, esse carbono alfa aqui. Não importa o que eu fizer com essa cadeia polipeptídica, a distância entre um carbono alfa e outro não varia. Ok? Muito bem. Bom, aqui esse slide basicamente resume o que eu já falei para vocês, que a ligação peptídica é rígida. E o grupo peptídico compondo esses 6 átomos, carbono alfa, carbono do carbonila, oxigênio do carbonila, nitrogênio, hidrogênio do grupo amino da ligação peptídica, e o último carbono alfa, esses 6 átomos estão no mesmo plano. É isso que está desenhado no slide anterior. Então, aqui você vê isso visto de vários ângulos diferentes, mas o grupo desenhado aqui sempre na conformação trans. Okay? Aqui do lado direito, a gente vê que devido à eletronegatividade desse oxigênio comparado com o carbono do grupo carbonila, assume uma carga, o oxigênio assume uma carga negativa parcial, o carbono, uma carga positiva parcial, e aqui embaixo a mesma coisa com o nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio fica ligeiramente negativo, uma carga parcial negativa, e o hidrogênio positivo. E esses dois dipolos apontam na mesma direção, no mesmo sentido, fazendo com que o grupo peptídico, como um todo, tenha um pequeno dipolo associado a ele. Eu vou voltar a isso em algum momento. Então, esse ângulo ômega a primeira aproximação é simplesmente considerar constante em 180 graus. Okay. Bom, e aqui eu menciono como que os comprimentos de algumas das ligações envolvidas são diferentes daquilo que você esperaria se fossem as ligações esperadas pela química do jeito que eu desenhei a formação da ligação peptídica. Então, se não tivesse esse fenômeno de ressonância, o comprimento da ligação peptídica seria maior do que nós observamos, então essa caráter de ligação dupla encurta a ligação, e o oposto acontece com a ligação dupla do carbonila, que perde um pouco a sua caráter de ligação dupla, e isso faz com que o carbono-oxigênio, a distância carbono-oxigênio, aumenta um pouquinho. Ok. Tem, então, um aminoácido, que eu acabei de dizer, que comumente ocupa conformações cis. E esse aminoácido é o aminoácido chamado prolina. O aminoácido prolina, a gente vai ver já todos os aminoácidos, mas eu vou introduzindo os aminoácidos paulatinamente. E esse aminoácido, prolina, um dos 20 aminoácidos, tem uma cadeia lateral muito peculiar. Aqui está desenhado a prolina, em azul, fazendo parte de um pequeno trecho de uma cadeia polipeptídica. A parte em azul é a prolina. Então, você percebe que começa aqui, como se é o nitrogênio, aqui o carbono alfa, aqui o carbonilo. Então, a cadeia lateral sai do carbono alfa. E como vamos ver já, temos uma nomenclatura para os átomos que compõem a cadeia lateral. E aqui é o carbono beta, carbono gama, carbono delta. O que tem de diferente na prolina é que esse carbono delta
volta, faz um anel e forma uma ligação covalente com o próprio nitrogênio da cadeia principal, da própria prolina. Então, a prolina, ao fazer isso, perde o nitrogênio volta, quer dizer, não é formalmente um aminoácido, mas um iminoácido, porque não tem mais o NH, não tem o grupo NH. O NH foi perdido quando essa ligação covalente foi formada aqui. É o único aminoácido que usa a sua cadeia lateral para formar uma ligação covalente com a sua própria cadeia principal, certo? O único aminoácido é a prolina. Tem consequências importantes. Quais são as consequências importantes? Bom, uma das consequências é que a conformação cis é quase tão favorável quanto a conformação trans, energeticamente falando. Se a gente voltar aqui, vocês se lembram que a razão básica que trans é favorecido sobre cis é porque a conformação trans afasta esses dois carbonos alfa. Eles ficam de lados opostos da ligação central, com uma distância maior do que seria o caso se fosse uma conformação cis. Então, é isso que aumenta a energia dessa conformação, essa proximidade entre esses carbonos alfa. Então, se a gente voltar aqui, ver o que acontece no caso cis, a gente observa que a ligação cis que nós estamos falando é a ligação que o nitrogênio da prolina faz com o resíduo anterior, ok? Porque a nossa prolina também vai fazer uma ligação peptídica aqui embaixo com o resíduo posterior, mas não. É a ligação onde participa o nitrogênio da prolina que nos interessa, ou seja, é a ligação da prolina com o resíduo anterior, aqui chamado N-1. Okay? Então, é essa ligação peptídica que é o foco da nossa atenção. Então, na conformação cis, nós temos, de fato, o que a gente observou para qualquer outro aminoácido, que na conformação cis, os dois carbonos alfa da própria prolina e o resíduo anterior estão para baixo, estão do mesmo lado da ligação central que nos interessa. Ou seja, esses dois carbonos alfa são desconfortavelmente próximos no espaço tridimensional, aumentando a energia livre do sistema, ok? Então, isso vai ser desfavorecido para qualquer aminoácido. Mas se a gente olhar para o caso de prolina para a conformação trans e focar aqui em vermelho, a ligação peptídica com o resíduo anterior que nos interessa, devido ao fato que tem esse anel fechando a cadeia lateral e juntando novamente com o próprio nitrogênio, isso faz com que, na conformação 3, o carbono alfa do resíduo anterior está espacialmente próximo desse carbono, o carbono delta do anel da cadeia lateral da prolina. Ou seja, a prolina fica desconfortável, vamos dizer assim, energeticamente falando, tanto na conformação cis quanto na conformação trans. Ou seja, a razão que nós observamos ligações peptídicas envolvendo nitrogênio de prolinas em conformações cis, a razão que nós encontramos não é que a conformação cis é energeticamente mais favorável para uma prolina. Não é isso. É que a conformação trans também é energeticamente desfavorável no caso de uma prolina. Ou seja, não há grande vantagem em termos de energia em adotar a conformação trans para uma prolina. Trans e cis apresentam a mesma penalidade energética. E, por isso, mais ou menos 30% de prolinas em estrutura proteica são encontradas formando ligações peptídicas cis com o resíduo anterior ao longo da cadeia. Tá bom? Então, a trans ainda é um pouquinho mais favorecido do que cis, mas a diferença é muito pequena, enquanto que para os demais aminoácidos, que não tem esse fenômeno cíclico na cadeia lateral, os demais aminoácidos, essa diferença entre trans e cis é energeticamente muito maior. Isso favorece, portanto, o estado trans. Ok. Bom, aqui está só desenhando para mostrar, então, essas linhas pontilhadas, mostrando que tem um problema tanto para trans quanto para cis.
Ok, então, uma outra representação, agora um pouquinho mais parecido com o meu modelinho aqui, de um pedaço de uma cadeia polipeptídica, novamente desenhado do N-terminal, o N-terminal do lado esquerdo, até o C-terminal do lado direito. Agora, com os desenhos explícitos para algumas cadeias laterais e os nomes dos aminoácidos apropriados. Ok? Então, aqui temos uma histidina, aqui uma isoleucina, arginina, metionina, glutamato, ácido glutâmico, assim sucessivamente. Ok? Então, aqui nesse desenho, é a região aqui em cinza, basicamente, que é a cadeia principal. E a cadeia principal é formada por aquelas partes dos aminoácidos, que é comum entre todos os aminoácidos. Certo? E as cadeias laterais são os radicais. Muito bem. Então, vamos só estabelecer uma nomenclatura para os átomos, para a gente falar a mesma língua, porque se a gente não falar a mesma língua, vai ser complicado, e não deve ser uma surpresa muito grande, nem muito difícil de lembrar isso, que a cadeia lateral tem uma nomenclatura dos átomos que segue o alfabeto grego. Então, se nós batizamos o nosso carbono alfa central de alfa, ao estender, ao andar ao longo da cadeia lateral, e aqui eu desenhei cadeias laterais genéricas, não necessariamente corresponde a nenhum aminoácido que existe, mas os átomos são simplesmente batizados, em uma surpresa aqui, a partir do alfa, vem beta, gama, delta e assim sucessivamente. Algumas das cadeias laterais têm bifurcações em algum momento. Pode ser uma bifurcação a partir do carbono beta, ou nesse exemplo aqui, a partir do carbono gama. Se você tem uma bifurcação, você vai ter dois átomos a partir de um, e esses recebem os nomes, nesse caso, delta 1 ou delta 2. Aqui eu desenhei tudo como se fosse só carbonos, ok? Na verdade, esse aminoácido aqui, a leucina, existe, esta aqui eu simplesmente inventei. Eu vou só parar aqui um minutinho, perguntar para vocês se tá tudo certo. A transmissão está funcionando, eu estou supondo, e vocês estão me ouvindo, estão me entendendo, ninguém está falando nada, mas alguém levantou a mão. Esse que é o problema. Quando eu estou falando, a minha apresentação enche a tela toda. Eu não sei como acompanhar vocês ao mesmo tempo quando estou apresentando. Deve, com certeza, ter um jeito de fazer isso, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Alguém queria fazer uma pergunta? Vânia, você tinha levantado a mão? Eu vi uma mãozinha em algum momento, mas eu não sei quem foi. Sim, fui eu, professor, mas aí depois você esclareceu. No final eu vou conciliar outra pergunta. Tá bom, ok. Beleza, então... Professor, rapidinho. Só para ver se eu entendi realmente. No caso, a liberdade, no caso, quando o senhor estava falando da torção, é só no carbono alfa 1 e o carbono alfa 2, né? É isso? Não, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Eu quero chegar ao ponto, não cheguei ao ponto ainda, eu quero chegar ao ponto de explicar para vocês por que é possível, tanto com o meu modelo, quanto uma proteína de verdade, quando em novela, por que é possível a cadeia polipeptídica mudar de conformação. Eu quero chegar ali. Eu não cheguei ali ainda. Por enquanto, o que eu estou fazendo é eliminando coisas. Eu estou tentando eliminar aquilo que não tem liberdade conformacional. E a primeira coisa que nós eliminamos é justamente a ligação peptídica. Eu não tenho liberdade de rotacionar em torno dessa ligação peptídica. E, portanto, quando eu mudo a conformação do meu modelinho aqui, uma coisa que podemos ter certeza é que eu não estou girando em torno das ligações peptídicas, porque são rígidas. Okay? Então, deve estar vindo de alguma outra fonte, algum outro lugar, que eu não expliquei ainda, mas eu estou chegando lá. Então, a consequência do fato
dos grupos peptídicos serem planares faz com que a separação entre um carbono alfa e o carbono alfa seguinte também não varia. Essa distância é sempre 3,84. Então, o que eu estou tentando fazer nessa etapa é mostrar para vocês o que potencialmente poderia mudar, porque existem outros tipos de polímero, não proteínas, mas outros tipos de polímero, onde todas as ligações ao longo do polímero são livremente rotacionadas. Mas no caso de proteínas, nós já eliminamos uma das ligações, que é a ligação peptídica, a qual nós atribuímos um ângulo que chamamos de ômega. Essa ligação eliminamos já como uma fonte de variabilidade conformacional. Então, nenhuma proteína varia o valor de ômega significativamente. Todas as ligações peptídicas ao longo de toda a cadeia têm próximo de 180 graus. Então, não pode ser isso a fonte de flexibilidade conformacional. Deve ser uma outra coisa que eu não apresentei ainda, mas eu estou chegando lá. E a consequência dessa rigidez é o fato daquela distância carbono-alfa ser mantido sempre em 3,84 angstroms. Não tem jeito. Vai ser isso mesmo. Respondi a sua pergunta, Pamela? Talvez eu preciso avançar um pouco mais. Sim, professor, mas ficou mais claro, sim. Deu para entender. Ficou mais claro? Então tá bom. Claro. Eu imagino que tudo vai ficar mais claro quando eu começo a falar sobre o que de fato varia, né? De onde de fato vem os graus de liberdade conformacional que permite a cadeia polipeptídica dobrar de formas tão diferentes. Mas eu não cheguei lá ainda. Embora eu imagino que muitos de vocês já sabem para onde eu estou indo. Então, eu estava só aqui, eu posso voltar ainda estão, vocês estão vendo a minha tela, só diminuir um pouquinho aqui. Ok. Então, gente, isso é só uma questão de nomenclatura. Então, as cadeias laterais são dados esses novos átomos, as cadeias laterais são simplesmente seguindo o alfabeto. Quando tem uma bifurcação, a gente vai ter que ter um delta 1, delta 2, gama 1, gama 2, e óbvio, não todas as cadeias laterais são compostas só de carbonos, então nós podemos ter oxigênios, gama 1, gama 2, etc, etc. Ok. Finalmente, deixa eu apresentar, então, formalmente, as cadeias laterais dos 20 aminoácidos. Então, é com esse alfabeto, esse universo, essa diversidade química, que a gente tem que fazer tudo. Todas as nossas proteínas vão ser diferentes uma das outras pela sequência com que a gente junta esses aminoácidos em uma ordem que difere de uma proteína para outra. Então, nós temos aqui em cima alguns aminoácidos apolares, alifáticos. A glicina está pintado aqui está desenhado de forma completa, né, incluindo o carbono alfa, aqui em azul, o hidrogênio, o grupo amino, ácido carboxílico, e como já foi falado, a cadeia lateral, no caso de uma glicina, é um hidrogênio. É o menor aminoácido, é o único aminoácido cujo carbono alfa aqui não é quiral. Não é nenhum aminoácido D. E a razão disso é porque em dois grupos quimicamente idênticos, caso esse hidrogênio aqui e aqui, dois grupos idênticos, ligados nesse carbono, fazendo com que ele não tenha essa assimetria, não tenha nenhuma quiralidade definida. Então, essas duas propriedades de aminoácido, por ter uma cadeia lateral pequeno e por ter um carbono alfa que não é aquiral, que não é quiral, desculpa, essas duas coisas trazem para a glicina propriedades extremamente importantes para a conformação de estrutura proteica que a gente vai ver ao longo das aulas. Depois, nós temos uma alanina, que só tem... os demais aminoácidos aqui não é desenhado a parte azul. Essa parte azul, que é a parte em comum para todos os aminoácidos, em todos os outros desenhos aqui, não aparece essa parte. Então, a gente só tem... Você teria o carbono alfa aqui, em cima da linha azul, e o que está desenhado, de fato, é a estrutura química para a cadeia lateral. Então, aqui é um metil, no caso de alanina. Aqui nós temos uma leucina, que o
desenhei no anterior, que tem um carbono beta, gama e 2 deltas. Aqui uma valina, que tem uma bifurcação do carbono beta, então tem 2 carbonos gama. E aqui a mesoleucina, que tem uma pena curta e uma pena mais comprida, todos alifáticos aqui, com formas diferentes. Então, quando proteínas inovelam para formar, vamos supor, uma proteína globular, que vai inovelar para formar uma estrutura compacta, esses grupos apolares vão tender a fugir do solvente aquoso e vão tentar, então, enterrar, esconder essas cadeias laterais alifáticas no interior da proteína. Então, quando você olha para o interior de uma proteína, tipicamente você encontra cadeias laterais provenientes de aminoácidos que são alifáticos ou apolares. Não necessariamente alifáticos, podem ser aromáticos também, mas apolares, como se os grupos apolares fugindo do solvente. E na superfície, costuma ter os aminoácidos com cadeias laterais polares. Enfim, interagem, formam ligações de hidrogênio com solvente, uma boa. Então, olhando mais cuidadosamente para o interior da proteína, você vai ver todos esses grupos alifáticos que têm formas diferentes, encaixando umas nas outras, quase que fosse uma quebra-cabeça. Então, cada uma desses resíduos tem uma forma de cadeia lateral diferente, e ao empacotar no interior da proteína, uma vez novelado, essas se encaixam quase que como se fossem peças de uma quebra-cabeça para não deixar vãos no interior da molécula. Temos 2 aminoácidos que têm o átomo enxofre, cisteína, que é muito peculiar, vamos ver daqui a pouquinho, que tem um grupo SH na extremidade, e o metionina, que tem enxofre no meio da cadeia lateral. Mas esses também são grupos bastante apolares, metionina particularmente, cisteína menos. Depois nós temos uns aromáticos, temos a fenalalanina, que tem um anel benzênico aqui, e a tirosina, mesma coisa, que na ponta parece um fenol, aqui tem uma ponta, tem um grupo hidroxila, e o triptofano, que tem 2 anéis fundidos, um de 6 e um de 5 resíduos. Esse daqui, triptofano, é o maior aminoácido de todos. A cadeia lateral é o maior, quer dizer, tem maior massa molecular, é o aminoácido de triptofano, e o menor, obviamente, é a glicina. Depois, aqui nessa fileira aqui, nós temos alguns aminoácidos que são potencialmente carregados. Dependendo do pH do meio, vão estar ou não carregados. Então, a histidina tem um grupo imidazol aqui, com esses 2 NHs fazendo parte desse anel de 5. E esse é o aminoácido que tem uma cadeia lateral com pK próximo da neutralidade. Então, é por volta de 6, 6,5, depende do ambiente químico onde se encontra a cadeia lateral. Mas esse resíduo, histidina, é extremamente importante em sítios ativos de enzimas, por exemplo, pela sua capacidade de protonar e desprotonar perto do pH fisiológico, porque tem um pK, a cadeia lateral tem um pK extremamente próximo da neutralidade. Então, acho que a gente vai ver isso mais detalhadamente no slide seguinte, ou em algum momento também. Então, histidinas podem estar carregadas positivamente ou não, perto do pH fisiológico. Enquanto que os demais nessa fileira aqui, fileira aqui, esses lisina, arginina, ácido espártico, ácido glutâmico, eles quase sempre vão ser carregados. Isso porque tem pKs para os grupos da cadeia lateral que são longe de pH fisiológico. Então, no caso de lisina e arginina, que são aminoácidos básicos, a lisina tem pKa para esse grupo amino na ponta por volta de 10 e a arginina nesse grupo guanidíneo na ponta por volta de 12. Então, esses são longe de pH fisiológico, isso significa quase que sempre, a menos em casos muito excepcionais, com um ambiente químico em volta muito incomum. Tirando esses casos excepcionais, esses 2 aminoácidos, lisina e arginina, quase sempre vão estar carregados positivamente.
enquanto que o ácido aspartico e o ácido glutâmico, pelo grupo acídico, na ponta da cadeia lateral, esses dois aminoácidos normalmente vão estar carregados negativamente, porque o pK, nesse caso, é por volta de 3, 3,5, 4. A diferença entre o aspartico e o glutâmico é simplesmente um metileno a mais na cadeia lateral de ácido glutâmico, então CH2 a mais, fazendo com que a cadeia lateral é um pouco mais comprida do que no caso de ácido aspartico. Isso faz com que esses aminoácidos muitas vezes são substituíveis, mas como a gente vai ver em exemplos mais para frente, nem sempre. Então, se aminoácido glutâmico e aspartico fossem a mesma coisa, podia substituir um pelo outro, dificilmente a natureza teria evoluído para incorporar os dois tipos na estrutura proteica. Então, embora tenham propriedades químicas muito parecidas, não são idênticas. E vai ter casos, eu vou dar um exemplo para vocês mais para frente, muito claro, onde se vocês trocar um ácido glutâmico por um ácido aspartico, é um desastre. Simplesmente a proteína perde a sua funcionalidade. Ok, então, aqui embaixo nós temos uma linha aqui de resíduos que são polares. Nós temos asparagina, que é quimicamente parecido com o ácido aspartico, só que vai ter um grupo amida aqui na ponta, ao invés de um grupo ácido carboxílico. Então, não é carregado. Normalmente é um aminoácido polar, mas neutro, capaz de formar ligações de hidrogênio, tanto doando através do grupo NH2, quanto aceitando através do grupo carbonilo, ácido cló aqui. E a mesma coisa para a glutamina, que derivado do ácido glutâmico, da mesma forma que a asparagina é derivado do aspartico, não é carregado, é neutro, mas capaz de formar ligações de hidrogênio, fica numa boa na superfície da proteína interagindo com a água, etc. Serina... Oi, fala. Eu ia perguntar, curiosidade, a tirosina conseguiria fazer ligação de hidrogênio? Sim, tirosina é um aminoácido bastante interessante, porque tirosina é capaz, claro, porque tem essa hidroxila na ponta, capaz de formar ligações de hidrogênio, pode tanto doar ligações de hidrogênio, usando o hidrogênio da hidroxila, quanto aceitar ligações de hidrogênio através do par livre de elétrons do oxigênio. E se você já esqueceu o que é essa questão de doar e aceitar ligações de hidrogênio, não se preocupe, que a gente vai falar disso em algum momento. Mas para responder a sua pergunta, sim, é capaz de interagir com outros grupos polares ou com o próprio solvente, se estiver exposto na superfície da proteína, formando ligações de hidrogênio. Por outro lado, uma vez que tem esse grande anel benzênico aqui, a tirosina também, às vezes, é encontrado em ambientes mais apolares. Inclusive, tirosina é um aminoácido famoso por, de certa forma, ficar feliz tanto quando está excluído de solvente, escondido de solvente, tanto quanto está exposto ao solvente. E isso faz com que tirosina é um aminoácido comum em interfaces de interação entre proteínas. Então, você imagina duas proteínas, certo? Acho que está vendo as minhas mãos aqui, duas proteínas aqui que tem que, em algum momento na vida, tem que interagir para o fenômeno de sinalização, qualquer fenômeno biológico, necessita desse tal reconhecimento molecular entre as duas proteínas. Então, muitas vezes, tirosinas estão envolvidas nessa interface entre as proteínas. Por quê? Enquanto os componentes estão afastados, separados, esses resíduos estão expostos ao solvente. E quando formam o complexo, tem que estar contente também, esses mesmos resíduos, na forma de um complexo onde exclui moléculas de água. Então, você precisa daí um aminoácido que não é tão polar que vai ficar infeliz quando forma o complexo, e não é tão apolar que vai ficar infeliz quando separado e, portanto, exposto ao solvente. Então, tem que ser um aminoácido com um jogo de cintura que é capaz de se dar bem nesses dois ambientes. Então, a tirosina é um aminoácido comumente encontrado em superfícies de interação entre macromoléculas, entre proteínas.
Mas, sim, com certeza, a tirosina pode. Então, só terminando aqui, a cisteína foi repetido aqui, porque, enfim, é um outro aminoácido que tem natureza mista. Serina e treonina têm esses hidroxilas. A treonina tem a bifurcação no carbono beta, enquanto que serina não. E metionina também foi repetido. E a nosso amigo prolino, que a gente acabou de apresentar, que é o único aminoácido, porque tem essa cadeia lateral que dá a volta e forma uma ligação covalente com o seu próprio nitrogênio. Desenhado aqui nessa caixinha, então, em vermelho, são 2 aminoácidos, selenocisteína e pirolisina, que tem as estruturas químicas ali, essa selenocisteína. É muito parecido com a cisteína, que está desenhado aqui, só que ao invés de enxofre, tem selênio aqui. E a pirolisina é derivado de lisina. Mas com uma estrutura cadeia lateral bastante peculiar, bastante diferente, quimicamente falando. Então, você vê que essa parte aqui, até aqui, tem a estrutura da cadeia lateral de uma lisina, que é isso daqui. Ok, terminando com esse grupo amino aqui. Ok, então, por que eu menciono esses 2 aminoácidos, que seria o 21º e o 22º aminoácido? É porque existem em estruturas proteicas, mas não são comuns e aparecem normalmente em enzimas muito específicos, onde essa diferença química que esses 2 aminoácidos apresentam são fundamentais para a atividade da enzima. E não tem um códon no código genético padrão que codifica para a incorporação desses 2 aminoácidos. São incorporados de uma forma curiosa que envolve a interpretação de um códon de parada, que normalmente seria interpretado como um códon de parada, de parar o crescimento da cadeia peptídica, mas em algumas circunstâncias são interpretados para a incorporação desses 2 aminoácidos. Então, novamente, tentando simplificar a nossa vida, nós podemos trabalhar só com os 20 aminoácidos padrão, mas não vamos esquecer que existem esses 2 aminoácidos adicionais. Além disso, podem acontecer modificações aos aminoácidos, modificações pós-traducionais, ou seja, que acontecem depois da síntese da cadeia polipeptídica, onde o grupo pode ser fosforilado, acetilado, qualquer coisa do gênero, aumentando a variedade química da estrutura mais ainda. Mas, sintetizado pelo ribossomo, através da leitura do RNA mensageiro, temos os 20 aminoácidos padrão e, em casos excepcionais, onde o códon de parado é interpretado diferente, pode ter a incorporação de selenocisteína ou pirolisina. Então, esses são os 20 aminoácidos. Aqui, representado, agora vem uma série de slides, mas aqui, começando a descrever de uma forma pictorial, né, um desenho que tenta resumir algumas das propriedades dos 20 aminoácidos, o que é diferente de um para o outro, são todos diferentes e vão ser usados para finalidades diferentes em diferentes proteínas. Então, aqui é uma espécie de diagrama de Venn, né, onde você agrupa, por exemplo, nessa bolinha cinza aqui, isoleucina, leucina, valina, como um grupo alifático. Eu já estou aqui, e tanto no anterior também, para cada aminoácido você tinha 2 códigos. Então, por exemplo, glicina, e escrito acima de glicina é G e GLY. Esses são chamados códigos de 1 letra e 3 letras. E inicialmente foi inventado o código de 3 letras, e depois percebemos que precisava simplificar mais ainda. Então, com os 20 aminoácidos,
você tem 20 letras do alfabeto que são usadas para codificar aquele aminoácido. Então, G significa glicina, A significa alanina e assim sucessivamente. E os códigos de 3 letras, enfim, gli, ala, leu, val, etc, etc. Uma vez eu vi que no livro, texto, a versão em português, não faz o menor sentido isso, mas o tradutor que traduziu do inglês resolveu traduzir os códigos de 3 letras. Então, fenolalanina, ao invés de ser PHE, era FEN. Então, quer dizer, isso obviamente não faz o menor sentido, mas eu achei engraçado que o tradutor decidiu que era uma boa ideia traduzir um código internacional que todo mundo usa. Mas o código de 3 letras é usado menos hoje em dia do que o código de uma letra só. Então, aqui você tem os aminoácidos representados por uma letra só, e aqui, nesse diagrama de Venn, tentando resumir algumas das suas propriedades. Então, carregado positivamente, só histidina, lisina e arginina vão ser encontrados com cargas positivas. Todos os carregados vão incluir também os 2 que são carregados negativamente, as 2 partículas e as do glúten. Gente, eu vou ter que insistir um pouquinho com vocês. Eu sou totalmente contra decorar coisa demais, e por isso tento dar essa disciplina mostrando como que as coisas seguem de uma forma lógica os conhecimentos anteriores. Mas tem alguma coisa fatal que a gente tem que decorar. Senão a gente não vai conseguir falar a mesma língua. Então, é importante que vocês decorem os códigos de uma letra, pelo menos, e ter uma noção, pelo menos, da química da cadeia lateral de cada um dos aminoácidos. Seria tipo dar uma aula de matemática sem obrigar os alunos a saber os números. Então, ou de poesia sem saber escrever. Enfim, para falar de proteínas é necessário que nós tenhamos conhecimento dessas coisas, porque em muitos slides daqui para frente, eu vou simplesmente colocar uma letra Y, e eu vou imaginar que vocês todos sabem que Y é tirosina, e que tirosina tem uma cadeia lateral aromática com uma hidroxila na ponta. Então, gastem, por favor, um pouquinho de tempo tentando fazer isso. Provavelmente alguns de vocês que já trabalham faz tempo com proteínas já têm esse conhecimento acumulado. Se não, eu garanto que você está fazendo um favor para si mesmo se você gastar um pouco de tempo olhando para os aminoácidos e decorando as estruturas químicas, pelo menos mais ou menos, lembrando pelo menos quem é positivo, quem é negativo, e os códigos de uma letra e de preferência de 3 letras também. Bom, só rapidamente vamos ver a questão da diversidade que nós esperaríamos de cadeias polipeptídicas. Aqui, novamente, nós figura com a cadeia principal em cinza e as cadeias laterais em verdes. Quantas proteínas a gente pode gerar? Proteínas diferentes, com sequências de aminoácidos diferentes. Bom, infinito, em princípio, uma vez que a cadeia pode ser de qualquer tamanho, a resposta é infinito, mas é interessante saber o tamanho em termos práticos quando a gente limita o tamanho da cadeia polipeptídica. É óbvio que é uma conta extremamente simples, porque se eu posso pôr qualquer um dos 20 aminoácidos na primeira posição, qualquer um dos 20 na segunda, qualquer um dos 20 na terceira, qualquer um na quarta posição, é uma questão trivial de calcular o número de sequências possíveis. Então, se eu tenho um dipeptídeo com 2 resíduos de aminoácidos, é 20 vezes 20. 20 na primeira, vezes 20 na segunda, questão combinatorial, 400 possíveis dipeptídeos. Só com 2 aminoácidos, já tem 400. Se são 3, ou seja, tripeptídeos, tem 8.000 sequências possíveis.
Se tem 4, um tetrapeptídeo. Nem chegamos perto de ser uma proteína ainda, mas só temos 4 resíduos e já tem 160 mil. E quando temos 5, já passamos de 1 milhão, mais de 3 milhões. E isso só 5. Então, eu estou falando para vocês que, tipicamente, proteínas têm centenas de resíduos numa cadeia polipeptídica, e tem proteínas tipo titina que chegam em quase 30 mil em uma cadeia polipeptídica única. Então, a resposta é se eu tenho N resíduos na minha cadeia, eu tenho 20 elevado a N possíveis sequências. E isso faz com que, quando você chega numa proteína de 80 resíduos, que seria uma proteína pequena, nem chega a ser uma proteína de tamanho mediano, tamanho típico, é pequeno. Já temos 10 a 78 possíveis sequências. Esse número é só interessante porque é o número estimado para átomos no universo. Ou seja, com proteínas com comprimento 80 resíduos, o número de possíveis, o número de possibilidades de sequências já é maior que o número de átomos no universo. Ou seja, quando nós chegamos em proteínas que têm centenas de resíduos, o número de sequências é absolutamente mais do que astronômico, é inimaginavelmente grande. Isso, obviamente, leva a gente à conclusão de que não existe a maioria das proteínas teoricamente possíveis. Não existem e nunca existiram. O universo, o nosso planeta, tem por volta de 10 a 17 segundos. Então, começa a fazer a conta, a calcular quantas sequências, só limitando em 80, quantas novas sequências teriam que aparecer espontaneamente na superfície do nosso planeta por segundo, para a gente ter uma molécula, só uma, de cada uma das sequências teoricamente possíveis. Então, óbvio que essas proteínas todas não existem e nunca existiram. Inclusive, nós podemos dizer que quando nós estudamos a estrutura proteica, que é o que nós pretendemos fazer nessa disciplina, quando nós estamos estudando a estrutura proteica, estamos estudando um universo minúsculo, mas minúsculo mesmo, do que seria teoricamente possível. Nós vamos, em geral, estar atentos apenas àquelas sequências que, porventura, durante o processo evolutivo, a superfície da Terra, foram selecionadas porque tinham alguma utilidade biológica, são essa pequena fração, mais pequena mesmo, pequena fração, que vamos estar estudando. E não tudo que é teoricamente possível fazer com esses 20 aminoácidos. Então, uma coisa que a gente tem que ser um pouco humilde, quando a gente acha que a gente estuda proteínas e entendemos proteínas, o que a gente tem estudado é uma fração mínima do que é teoricamente possível. E a segunda coisa é que, se nós soubéssemos e entendêssemos, compreendêssemos suficientemente bem a estrutura proteica para entender as regras que determinam enovelamentos, por que uma determinada sequência assume uma determinada estrutura. Se nós compreendêssemos isso, realmente compreendêssemos, a gente abre a possibilidade de produzir proteínas artificiais nunca vistas pela natureza e com propriedades interessantes e, eventualmente, aplicações biotecnológicas interessantes. Mas, para isso, nós precisamos dominar a questão de estrutura proteica e por isso, essa disciplina. Bom, como eu falei, é necessário que nós todos falamos a mesma língua. A língua das proteínas significa, entre outras coisas, que nós precisamos reconhecer imediatamente os códigos dos aminoácidos. Então, por favor, faça esse trabalho em casa, porque vale a pena. Então, são 2 códigos, um de 3 letras, esse peptídeo aqui. Eu digo peptídeo porque não é muito grande, só tem 21 aminoácidos, resíduos aqui nessa sequência aqui.
E está escrito aqui no código de 3 letras. Então, começa com arginina, isoleucina, cisteína, histidina, alanina, arginina, aspartate, e é pequeno, né? Como eu disse, proteínas tipicamente têm centenas de resíduos numa cadeia polipeptídica. Então, esse é o código de 3 letras, mas mais usado hoje em dia é o código de uma letra. Então, se eu converter essa sequência para uma letra, bom, então tem 2 cisteínas aqui que podem formar o que a gente chama uma ponte de sulfeito, que eu não introduzi ainda, mas eu vou introduzir daqui a pouquinho. Aqui, já eu vou introduzir, aliás. Então, a ponte de sulfeito é a única ligação covalente entre aminoácidos comum que não é a ligação peptídica. Normalmente, a única ligação covalente que vai de um aminoácido para o outro é a própria ligação peptídica, que forma a cadeia polipeptídica. Fora disso, as interações entre aminoácidos, uma vez inovelada a proteína, essas interações normalmente são interações fracas. O único outro exemplo comum de uma ligação covalente, envolvendo cadeias laterais agora, é formado entre 2 cisteínas, 2 resíduos de cisteína. Então, cisteína, vocês se lembram, é aquele aminoácido que tem o SH na ponta. Então, a cadeia lateral vai do carbono alfa, carbono beta, e depois tem o enxofre, gama, que faz parte desse sulfídrico SH, na ponta da cadeia lateral da cisteína. Então, aqui você pode ver como que é possível pegar 2 cisteínas dessas para formar uma ponte, chamada uma ponte de sulfeto, que é uma ligação covalente envolvendo 2 cadeias laterais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cisteína numa proteína, lisozima, lisozima, não importa. Aqui temos uma cisteína, 115. Aqui é uma outra cisteína na posição 30. No espaço tridimensional, uma vez enovelado, posição 30 e posição 115 são espacialmente próximos, obviamente. Então, distância muito grande ao longo da cadeia de aminoácidos, ao longo da estrutura primária, quando a gente só pensa na sequência dos aminoácidos, de 30 a 115 é muito grande. Mas uma vez enovelado, a forma de enovelar a cadeia pode trazer esses 2 resíduos espacialmente próximos ao ponto de poder formar uma ponte de sulfeito entre eles. Então, a ponte de sulfeito é essa daqui, então é a cadeia lateral, saindo do aminoácido 115, aqui é o carbono alfa, aqui é a cadeia lateral, terminando com esse enxofre. Do outro lado, aqui o carbono alfa, aqui, está insistindo em me lembrar onde eu roubei essa figura. Aqui. Bom, enfim, carbono alfa aqui e a cadeia lateral vai até esse enxofre aqui. Então, a ligação covalente formada entre esses 2 enxofres faz com que isso seja o que nós chamamos de uma ponte de sulfeito. E tem 2 conformações típicas para uma ponte de sulfeito, são chamadas uma espiral de mão esquerda e um gancho de mão direita. E se você olhar ao longo da direção de um carbono alfa até outro carbono alfa, você vai ver que, em um caso, faz um giro no sentido anti-horário, que é o gancho de mão, a espiral de mão esquerda, e outro no sentido horário, que é o gancho de mão direita. E, fundamentalmente, isso depende do ângulo de torção referente à ligação nova que apareceu aqui entre os 2 átomos de enxofre. Tá bom? Então, é mais um ângulo de torção que a gente vai voltar a descrever mais adiante. Então, esse é chamado Q3, esse ângulo de torção, não se importa mais. Mas uma é menos 90 e outra é mais 90, isso faz com que a conformação do espiral é diferente, mão esquerda, mão direita. Ok? Então, são esses 2 tipos de gancho, de ponte de sulfeito. Muito bem. Ok, então, por exemplo, aquilo que eu estava dizendo, se você vai de um carbono alfa até o outro carbono alfa, você vê que, nesse caso, ao fazer esse percurso,
eu faço um caminho que eu estou gerando no sentido anti-horário. E por isso é chamado uma espiral de mão esquerda. Ok. Isso é um detalhe que não é tão importante assim. Bom, novamente, precisamos falar a língua das proteínas. Então, essa proteínazinha lá de 21 aminoácidos, se eu começar agora a trocar o código de uma letra, de 3 letras por uma letra, você vai ver que a arginina vira R, isoleucina I, cisteína C, histidina H, alanina A. E se a gente completa a sequência toda, você tem essas sequências de resíduos com o código de uma letra que, por acaso, soletra o meu nome. Aliás, um dia antes de me aposentar, eu vou sintetizar esse peptídeo. Eu tenho certeza que esse peptídeo de 21 aminoácidos vai ter propriedades interessantíssimas, vai ser antibacteriano, antifúngico, qualquer coisa assim, eu tenho certeza absoluta. Então, quando a FAPESP ou qualquer outra agência deixa de me dar dinheiro para fazer coisa séria, eu vou pagar para comprar uns miligramas desse peptídeo, vou começar a estudar com muita profundidade, porque eu tenho certeza que vai render alguma coisa. A razão que eu tenho certeza é que é extremamente raro. Extremamente difícil é achar pessoas cujo nome pode ser traduzido para uma sequência de aminoácidos. E a razão principal disso é que dois dos vogais, 2 dos 5 vogais, O e U, não são usados para nenhum dos 20 aminoácidos. Então, tem um alfabeto de 26 letras, 6 letrinhas ficaram fora, e 2 delas são vogais, O e U. E, particularmente, se você é um homem aqui no Brasil, quase todo homem brasileiro tem O em algum lugar. Então, é muito difícil você conseguir fazer isso. De todos os docentes de física, só tem mais uma pessoa, uma mulher, no caso, que tem um nome que dá para sintetizar o peptídeo. Então, é extremamente incomum, eu me sinto extremamente privilegiado por ter um nome que pode fazer isso. E, além disso, eu posso fazer uma ponte de sulfeito, porque eu tenho 2 cisteínas no meu nome. Tá bom? Bom, isso é só uma brincadeira, evidentemente. Eu vou terminando por aqui, porque eu acho que é um ponto onde nós podemos terminar. Nós estamos, então, ainda olhando só para proteínas em termos da sua estrutura primária, ou seja, a sequência de aminoácidos, que é o nível mais baixinho lá da nossa hierarquia. E ao longo da disciplina a gente vai chegar aí na estrutura quaternária no final. Mas estamos ainda aí na estrutura primária. E o próximo desafio, na primeira aula da semana que vem, vai responder finalmente a pergunta que eu venho levantando o tempo inteiro, que é de onde de fato vem essa variabilidade conformacional. O que permite com que a cadeia polipeptídica mude de conformação para sequências de aminoácidos poderem assumir estruturas tridimensionais diferentes. Isso é fundamental para embutir atividades biológicas nas moléculas. Okay. Até lá, eu peço para vocês fazerem somente o seguinte: se familiarizarem, por favor, com os códigos de 3 letras e 1 letra de todos os aminoácidos e, na medida do possível, decorar a estrutura química das cadeias laterais. Se não conseguir decorar todos os detalhes, pelo menos souber quem é alifático, quem é aromático, quem, enfim, é polar, quem não é, quem é carregado, quem não é, quem é positivo, não é, etc. Se você tiver isso facilmente acessível no seu cérebro, vai facilitar muito acompanhar os conceitos que a gente vai desenvolver, tá bom? Nos próximos slides, eu vou começar a pular, por enquanto, mas slides estão presentes como uma fonte de referência para vocês no futuro. Então, eu não vou comentar muito na próxima aula o que vem no seu arquivo PowerPoint, que é
uma descrição meio chata sobre uma série de aminoácidos, dando as suas propriedades e onde se encontram na estrutura proteica. A razão que eu não vou fazer isso é porque muito que tem que estar escrito nesses slides, aminoácido por aminoácido, o grupo de aminoácidos, muito do que está escrito ali envolve conceitos que eu não apresentei ainda. Tá? Então, por exemplo, estamos olhando aqui para a prolina, cujo ângulo φ é fixo em menos 60 graus, dando origem a duas conformações. Bom, para você entender o que quer dizer isso, eu preciso explicar mais algumas coisas. Se eu falo que é um aminoácido comum em voltas beta, do tipo 1 ou tipo 2, na posição I+1, nada disso vai fazer o menor sentido para vocês ainda, imagino. Pelo menos para alguns de vocês não vai fazer sentido, porque eu não falei nada disso ainda. Então, é melhor considerar isso uma fonte de referência. Você pode consultar depois, pode ou não ser útil. Mas eu preciso avançar um pouquinho mais nos conceitos para a maior parte do que está escrito nesses slides fazer qualquer sentido, tá bom? Então, por isso eu não vou, além do fato, são slides extremamente chatos, né? Porque é só lista de texto de fatos. Então, eu faço questão de deixar esses slides, porque, pelo menos assim, você tem uma fonte de referência, você sabe para onde procurar a informação, vai estar nesse PowerPoint, se precisar. E talvez seja interessante voltar no final da disciplina, olhar esses slides aí. Espero que muito mais coisa vai fazer sentido, porque eu vou ter, enfim, tido tempo suficiente para abordar tudo o necessário. Então, ficam esses slides, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso na próxima aula. A gente vai começar a abordar mais profundamente a questão dos aspectos conformacionais da cadeia polipeptídica, da cadeia principal, que leva a gente naturalmente a tomar o primeiro passo para a estrutura secundária, que é o próximo nível na nossa hierarquia de estrutura proteica. Tá bom? Então, eu acho que aqui é um lugar bom para terminar. Eu faço aqui, deixa eu desligar a coisa. Parar de apresentar. E eu posso também, eu acho, parar a gravação aqui. Mas antes da gente falar tchau,